Evangelho, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: "Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar." Jesus lhe disse: "Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto." Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. A gente vê Mateus nos dizendo que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo e que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. A gente pode ver aqui duas imagens muito marcantes para qualquer membro do povo de Israel que lesse essa narrativa. Primeiramente, o deserto, que no imaginário do povo judeu representava um lugar de provação, onde o povo experimentou a sensação do abandono de Javé em relação a eles, mas que também tem o significado do local de encontro com esse mesmo Deus, o local onde as pessoas experimentaram e vivenciaram as suas fragilidades e retomaram a sua confiança na proteção de Deus, que elas julgavam que tinha abandonado o seu povo. Depois, a gente vê os 40 dias de jejum pelos quais Jesus passou. O número 40, gente, também tem um forte simbolismo para o povo judeu, porque simboliza os 40 anos em que eles vaguearam pelo deserto depois da sua libertação do Egito. Esse relato que Mateus nos apresenta é um grande ensinamento teológico. Ele não tem pretensão, mais uma vez, de ser uma narração jornalística de um evento, de um acontecimento, descrito com minúcias, com detalhes. Ele é um ensinamento que tem por objetivo nos mostrar que, apesar de todas as dificuldades, de todas as tentações pelas quais passou, Jesus superou todas elas e nunca cogitou abandonar o projeto do seu Pai. Ele colocou esse projeto que ia ser realizado através da sua missão sempre como a prioridade da sua existência. Nessa cena que Mateus nos apresenta, a gente vê o demônio tentando Jesus para que ele tivesse uma atuação como Messias, que nada ia condizer com aquela proposta que o Pai tinha para ele. O demônio tentou Jesus para que ele tivesse uma vida pública espetaculosa, fazendo prodígios indiscriminados diante de todos, para que ele pudesse ser reconhecido como Deus, justamente por esses atos. Vocês imaginam, gente, que espetáculo seria transformar pedra em pão o tempo todo? Jesus ia matar a fome de todo mundo que tivesse em volta. Que poder seria atribuído a uma pessoa que transformasse pedra em pão? Ou então ainda uma pessoa que pulasse de cima do prédio mais alto da cidade e não se machucasse, sendo amparada pelos anjos de Deus na sua queda. Tudo isso o demônio propôs para Jesus.
Ele propôs que, através desses prodígios, Jesus manifestasse a sua presença no meio do povo. Ele propôs que Jesus impressionasse as pessoas para que ele fosse reconhecido como Messias, como Filho de Deus. Mas Jesus, gente, ele soube afastar todas essas propostas. Num primeiro momento, a gente pode achar que elas eram propostas realmente atraentes. Quem é que não deu uma pensada nisso agora, né? Porque quanta gente ia ser atraída para perto de Jesus se elas vissem ele transformando pedra em pão, ou se elas vissem ele flutuando quando pulasse de cima de um lugar alto. As pessoas iam temer Jesus. As pessoas iam ver nele, né, um ser muito poderoso. Mas não é esse o tipo de convencimento que Jesus queria que as pessoas tivessem a respeito da pessoa dele, ou a respeito do projeto de Deus que ele queria apresentar. Esse texto de hoje quer nos ensinar que Jesus foi homem, assim como nós. E assim como nós também, ele foi submetido a todo tipo de tentação na sua vida. E agora há pouco a gente pensou, né? A gente pensou, vamos ser sinceros. Quão poderosa seria uma pessoa que transformasse pedra em pão? Nos dias de hoje já seria uma coisa fantástica. Imaginem na época de Jesus. Mas Jesus não cedeu a esse tipo de pensamento. Ele foi muito diferente de nós nesse aspecto. Ele foi tentado a abandonar o projeto de Deus em troca de uma vida humana com sucesso aparente. Com essa demonstração de poder, com certeza muita gente ia ficar em volta dele batendo palmas e seguindo Jesus. Mas a gente não sabe precisar com que interesse essas pessoas iam seguir Jesus. Será que elas iam ter o coração transformado? Ou elas iam atrás de Jesus para conseguir benefícios? Ou elas iam seguir Jesus com a intenção de se associar, né? De ficar pertinho de uma pessoa poderosa? Porque ao lado dele, né, eu estou bem, eu estou garantido. Eu vou ficar aqui do lado dele, eu vou me aliar a ele, né? Quem sabe junto dele eu consigo alguma coisa boa para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos. Eu acho que era muito mais esse tipo de gente aí que Jesus ia atrair, ao invés de pessoas que tivessem o desejo de terem as suas vidas transformadas de verdade. Jesus queria transformar o coração das pessoas. Jesus não queria que as pessoas se impressionassem com prodígios que ele podia fazer. Ele não tinha nada para provar para a gente. Ele era o Filho de Deus que estava nos visitando. Esse caminho pelo qual Jesus foi tentado é o caminho mais fácil. É o caminho que muitas vezes a gente cede nas nossas vidas. A gente quer seguir porque é mais fácil, porque exige menos de nós. Normalmente, a gente tem várias opções mais fáceis do que a opção correta. Mas esse caminho, que embora possa nos trazer um sucesso aparente, é exatamente o caminho que leva a pessoa a abrir mão da presença de Deus na sua vida. É o caminho de uma falsa independência. Jesus soube dizer não a tudo aquilo que o afastava da proposta do Pai. Ele sabia perfeitamente que não eram aqueles prodígios de transformação de matéria ou de subversão das leis da física que iam satisfazer plenamente a vida das pessoas. Por isso ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele também não aceita o caminho do poder total, o caminho da submissão. Ele podia fazer com que, através dessas demonstrações de força e de poder, todas as pessoas se submetessem a ele. Todos iam ter medo de Jesus, medo de verdade. Que homem é esse que transforma a pedra em pão? Que homem é esse que pula lá do alto e não se machuca? As pessoas iam se submeter a Jesus, iam se ajoelhar diante dele, mas esse método que faz as pessoas se submeterem pela força, pelo medo, é um método do demônio. Não é um método que Jesus ou o Pai usariam para nós. Jesus jamais se curvou perante esse tipo de vontade, embora aparentemente fosse um caminho mais fácil do que aquele que ele escolheu durante a sua vida, que foi um caminho de dificuldades, de rejeição e de perseguição. Por isso, gente, Jesus diz que nós não devemos nos curvar perante ninguém, muito menos perante o demônio, mas somente diante de Deus. Somente Deus deve ser digno da nossa adoração. Adorar um projeto que escraviza, que corrompe,
que obriga, que força, isso está longe dos planos de Deus. Pessoal, Jesus nunca se utiliza dos seus dons, dos seus poderes em benefício próprio. Ele não usa das prerrogativas de filho de Deus para isso. Ele nunca se utiliza disso para provar nada para ninguém. Porque ele diz que você não deve tentar a Deus. Você não deve se utilizar das promessas de Deus para tentar a Deus com isso. Ele nos ensina que nós devemos utilizar os dons que a gente recebe em benefício dos outros, em benefício da nossa comunidade, em benefício dos nossos irmãos, e não para fazer a gente ganhar simpatia, reverência ou temor dos outros. E nós, pessoal, como é que a gente lida com essas tentações na nossa vida? Como é que a gente faz? Será que a gente se deixa levar pelas tentações de acumular bens, de ter cada vez mais, de pensar somente no nosso conforto, naquilo que é mais fácil para a gente, mais prático para nós, sem olhar para as consequências que isso pode ter para a vida dos nossos irmãos? Como é que a gente utiliza os dons que Deus nos deu? A gente compartilha esses dons com os nossos irmãos? Ou a gente usa tudo somente para a gente, para se dar bem, como diz no ditado popular? Como é que a gente contém esse impulso que todo ser humano tem de dominar, de controlar, de submeter os outros à sua vontade, ao seu querer? Será que a gente quer sempre se impor diante das pessoas pela força? Não somente pela força física, mas também pela força de uma palavra falada em voz alta, ou de algum argumento que muitas vezes humilha o nosso irmão na sua dignidade. Será que a gente utiliza a força do poder, a força do dinheiro? Embora nós não sejamos ricos, mas essa força pode ser maior para a gente do que para quem está do nosso lado. Será que a gente se utiliza da força do poder cultural? Quando a gente acaba por desprezar aqueles irmãos que têm menos instrução do que a gente, como se a sabedoria de Deus estivesse vinculada à instrução do ser humano, à instrução formal que nós temos nas escolas. Se a gente age dessa forma, nós não vamos estar seguindo o projeto do Reino de Deus, porque o Reino de Deus vem até nós com proposições, e não com imposições. A gente nunca deve querer se impor perante os irmãos. A gente sempre deve querer se propor para as pessoas, propor um projeto. Que essas reflexões, gente, do dia de hoje, possam nos ajudar a começar de uma forma mais singela, mais reflexiva esse tempo da Quaresma. Que a gente possa utilizar esse período para uma conversão pessoal maior. Que nós possamos ver o que tem de errado com a gente, aquilo que a gente precisa mudar. Que seja um tempo mais preenchido pela oração e que nos aproxime mais de Deus. Com isso, naturalmente, nós vamos levar uma vida de mais caridade, de mais amor ao próximo, e não somente no tempo da Quaresma. E assim, a gente vai cumprindo a vontade de Deus a nosso respeito, nos firmando mais no seu caminho e abraçando mais o seu projeto. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Quem ainda não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe um comentário. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E quem puder, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. Isso faz com que o YouTube mostre ele cada vez para mais gente. É uma forma de você nos ajudar a evangelizar. Pessoal, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.